Alô, alô, opa, tudo bem? Alegria minha de estar com você, pode ter certeza. Você não pode imaginar o tamanho da satisfação que eu tenho de todo dia preparar as histórias, desde o momento de escolhê-las. A gente vai recebendo através do nosso e-mail, aí a gente vai fazendo uma triagem. Sim, porque vem histórias que não são completas, então a gente retorna o e-mail para a pessoa pedindo mais detalhes. Tem todo aquele trabalho, né? E às vezes a história vem corretíssima, completíssima. E ainda assim a gente faz contato para poder acrescentar algum detalhe ou outro. Então é um trabalho gostoso, que eu amo fazer, juntamente com o pessoal que trabalha conosco. É uma equipe. Quando eu digo é uma equipe, aí o pessoal fala, nossa, mas precisa tudo isso para contar uma história? Precisa. Precisa do operador que faz a escolha das canções que vão servir como trilhas. Precisa de alguém que seja um técnico para poder fazer esse envio depois para o YouTube. É uma equipe, necessita. Precisa de um comunicador, que sou eu, para poder anunciar aqui as histórias e conversar com vocês. Há uma necessidade, então é um time que precisa de uma força, sim. É por isso que eu falo, olha, ajude-nos a fazer essa família crescer. E para isso, eu estou muito contente porque nós estamos formando uma família de membros. Chegando a 60, gente. O objetivo, 100. Mas a gente começou do zero. Já estamos na marca quase dos 60. Falta um para 60. Eu quero ver se você vai ser minha membro ou o meu membro de número 60. 60 foi o ano que eu nasci. Quero ver se você vai me dar essa honra, esse privilégio, tá? Aí você manda depois o recado, fala, eu acho que eu sou o teu membro 60, porque nós estamos no 59 agora. Vamos ver quem é que vai entrar para ser membro, para totalizar 60 e caminharmos para 100, que é o meu objetivo. De cara, Cleide Rodrigues, minha querida amiga, ela é prêmio, a Cleidinha. Obrigado, viu, meu amor, pela tua força, pelo teu carinho. A Ivani Ribeiro, a Adriana Cunha, ela é a líder da Natura e da Avon. O Titã Cameraman continua firme aqui comigo. Beatriz Nunes dos Santos, Magda Oliver, Antônio Marcos Félix, Adenice Maria, Deilde Rodrigues, Leide Silva, Dalva Silva, o Ronaldo Peron, Daiane Siqueira, o Rosinéia Silva Barcelos, a Odair MGH, um beijo, Patrícia Souza, Ronaldo Crispim, Márcia Camargo, Marcelo Fernandes Barbosa, na verdade é Marcelo Fernando, é mais bonito o nome, né? Marcelo Fernando, olha que nome, que combinação bonita. Marcelo Fernando Barbosa, Suzana Ribeiro, Lucilene Paz, Carmen Alves. Ô Carminha, como é que você tá, Carminha? Melhor, tá tudo certinho, vai nos informando, tá? Você sabe que eu me preocupo demais com você. Varpe Paneta, Marlene Santos, Sandra Mara, é muita gente. Muito obrigado a vocês todos, tá? E seja você membro, se puder. Se não puder, a amizade é a mesma e nós vamos trocar carinho aqui do mesmo jeito, tá bom? Né, Pati? Sobrenome Farias. Tudo bem, Pati? Um beijo pra você, amor. Obrigado aí por tudo, tá? Agora você que não é membro e que entra aqui no canal para escutar as histórias, por favor, então se inscreva no canal. Nossa, é importantíssimo para mim, é muito importante que você dê o seu joinha, curta. O YouTube, ele valoriza, ele fala, nossa, esse canal aqui, esse tem garrafa para vender. Aí ele propaga, se fortalece o canal e recebemos mais histórias. Por falar em história, gente de Deus, que história é essa? Maria Geralda, eu estou impressionado com a tua história, viu? Tudo pronto, história da meia-noite, vou contar com carinho, com amor, com afeto e com detalhes. Mas eu vou cantar. Prepare o seu coração
pra história que eu vou contar. Maria Geralda, que emoção, eu vou narrar o seu caso. História interessante, meu povo eu sei vai amar. Tem assombração, tem mistério, tem. É uma casa, é. Nossa, essa aqui me fez arrepiar. Tá pronto para dar uns arrepios também? Então, começou. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, meu nome é Maria Geralda Gumercindo e hoje eu quero contar a fantástica história da casa da Dona Páscoa. Dona Páscoa. Sim, a minha cidade tinha o privilégio de ter a casa da Dona Páscoa. Segundo me contavam os mais antigos, a Dona Páscoa recebeu esse nome de seus pais, lógico, porque ela nasceu num domingo de Páscoa. Então o pessoal não perdia a data. Hoje isso acabou, né, Paulinho? Mas você lembra quando a pessoa nascia? Natal, natalino. É ou não é? Na Páscoa, ou Pascualino, ou Dona Páscoa. No caso, ela era Dona Páscoa. Mas na medida em que o tempo foi passando, ela foi se tornando uma senhora muito popular na cidade, devido ao primeiro nome dela, né? A Dona Páscoa, conhece a Dona Páscoa? Sem contar que ela era uma verdadeira artista. Ela fazia flores plásticas. Tem gente que tem verdadeiro pavor de flores assim, por sua artificialidade. Mas gente simples é diferente. Ainda mais acostumado com flores naturais. Então, quando viam as flores feitas por Dona Páscoa, aquelas é que eram diferentes. Essas pessoas ficavam encantadas. Meu Deus, Dona Páscoa, mas como é que a senhora faz isso? Uma artista! A Dona Páscoa, ela colocava detalhes assim nas flores artificiais, porque elas não eram só de plástico. Ela acabava colocando um bordadinho, uma coisa, um detalhe que dava aquele encantamento. Até o pólen em algumas flores ela era capaz de colocar através de linhas de bordado. Ela era muito caprichosa. E aí ela foi crescendo. Sua popularidade não vinha só disso, não, mas do próprio nome. Então as crianças ficavam encantadas também quando ouviam falar Dona Páscoa. Então, na imaginação, na fantasia infantil, a criança acreditava que fosse a casa da Dona Páscoa, a casa do fabrico dos ovos de chocolate, a própria casa do coelhinho da Páscoa. Olha, em verdade, desde o princípio, a Dona Páscoa estava fadada a ser uma pessoa muito popular na minha cidade. E aí, ela se casou com o seu Francisco. Lógico, virou seu Chico, né? Dona Páscoa, a mulher do seu Francisco, do seu Chico. E ela teve filhos em números de 3 filhos. Viveu naquela casa muito tempo, muitos e muitos anos. E ali ela ficou sendo para sempre a casa da Dona Páscoa. A verdade é que algumas casas, pela sua própria aparência, carregam um estigma, uma marca. E aquela casa, além de ganhar a marca, a casa de Dona Páscoa, ganhou também aquele estigma. A casa da Dona Páscoa é assombrada. Será? Será? Eis a questão. Mas hoje eu trago todos os detalhes
para que vocês conheçam de fato, por dentro e por fora, a casa mais famosa da minha cidade, a casa da Dona Páscoa. Assim, era a casa da Dona Páscoa e o seu Chico. De acordo com o seu histórico, fora a casa construída em 1920. Foi construída no primeiro bairro da cidade, chamado Boa Vista. Sim, era um bairro que ficava na parte alta, a parte mais alta da cidade, aí também a mais antiga. Talvez, por uma ironia, a casa ficava na Rua do Livramento, era o nome da rua, Rua do Livramento, número 197. E como ficava num lugar alto, o terreno em que fora construída a casa, ele era irregular. Tinha grandes pedras, umas pedras assim, grandes, sabe? Faziam parte daquela paisagem bonita da casa da Dona Páscoa. Era uma casa grande, o terreno pelo menos tinha 20 metros de frente, 40 metros de fundo. Nossa! Aquele terrenão típico do interior. A casa foi construída à direita e ao centro do terreno, o telhado de 2 águas. Quarto principal, com janela de frente para a rua, ao lado da sala de visitas que tinha acesso por uma pequena varanda. O corredor de acesso principal dava para um quarto aos fundos. O banheiro principal no meio do corredor. E ao fundo, à esquerda, uma ampla cozinha onde tinha fogão a lenha, lógico. Piso de cimento queimado tipo vermelhão. E casa! Com as portas para a lavanderia, onde ficava mais um pequeno banheiro externo, o poço d'água à manivela, famosa cisterna, e pertinho da cisterna, o barracão. O que era o barracão? Era um coberto, onde havia o tanque e uma pequena despensa. Ali era chamado de barracão. Apesar de tudo muito simples, era de um padrão arquitetônico clássico para a época, para aquelas casas de vilas de imigrantes europeus. Sim, a Dona Páscoa tinha essa origem. Os pais de Dona Páscoa vieram da Itália, portanto eles eram italianos. E o seu Francisco, seu esposo, era filho de portugueses. Com exceção de uma pequena horta e algumas árvores frutíferas no quintal dos fundos, havia ainda um campinho de futebol, possivelmente o mais antigo da vila, onde os filhos de Dona Páscoa e os meninos da Rua do Livramento jogavam futebol e jogavam taco. Brincadeiras características daquela época. Quem passava de frente com a casa da Dona Páscoa facilmente visualizava a pintura feita em cal. Antigamente a casa era caiada, corante amarelo no cal e a caiação. Era assim que a gente falava. Coloração típica das casas de periferia dos operários da primeira metade do século XX. A casa foi construída com um recuo assim da rua de aproximadamente uns 5 metros na parte mais alta do terreno, o que facilitava em muito a sua visualização. Famosa, hein? Casa da Dona Páscoa. Vamos apertar o botãozinho do tempo? Eu estou voltando para 1967. Ainda na meia-idade, veio a falecer, por causas naturais, o seu Chico, o seu Francisco. E como os filhos já eram casados à época, a Dona Páscoa se recusou a deixar a casa, ela amava aquela casa, e preferiu ela ficar morando sozinha por ali. No dia a dia, os vizinhos da Dona Páscoa relatam que era muito difícil ver a Dona Páscoa do lado de fora da casa. Ela permanecia sempre isolada a maior parte do tempo. Lá na cozinha, adorava ficar por lá, na parte de trás da casa. Às vezes, ela era vista na varanda da frente com uma caneca de café
e um cachimbo. Ah, esse era outro hábito da Dona Páscoa. Cachimbo com o qual ela pitava fumo de corda. E quando não era vista ali, ela estava com certeza na labuta do seu fabrico de flores plásticas. Essa era a sua arte. E assim, a Dona Páscoa defendia e defendeu pela vida inteira um dinheirinho bom para ela, sabe? Mas ela se esmerava no que fazia. Não fazia qualquer florzinha, não. Já falei para vocês. Ela era boa na execução. Ela era capaz de verdadeiras obras de arte em arranjos. Ela se dedicava tanto na feitura dessas flores que o processo era lento. Mas por que era lento? Porque ela fazia tudo com capricho, detalhe por detalhe. Num bordado, ela pegava uma linha amarela, ela conseguia colocar o pólen nas flores. Era a coisa mais linda do mundo. Os poucos visitantes relatam que sempre ela mantinha uma vela acesa sobre um pires, ao lado de um copo com água, logo acima da pia. Tinha pia e havia um altarzinho assim acima da pia, também feito numa pedra. Ali ela colocava aquele pires, a vela acesa e um copo com água, e havia a imagem de um santo. O santo ficava ali, naquele suporte. Esse santo, ele era ladeado por um lindo arranjo de flores plásticas, lógico, feitas por ela, a Dona Páscoa. Eu até perguntei, mas qual era o santo? E as informações eram bastante desencontradas, mas a maioria afirmou que se tratava de uma imagem de Santo Onofre. Santo Onofre. Além da aparência envelhecida, a casa de Dona Páscoa ainda possuía outra característica que destoava dos padrões. Todas as portas da casa, elas eram estilo almofadado, pintado na cor verde abacate, com tinta à base de óleo e já bastante desgastadas pelo tempo. Curiosamente, todas as portas abriam da direita para a esquerda e para dentro, inclusive as portas internas. A Dona Páscoa viveu por ali muitos e muitos anos, sempre solitária depois da morte do marido. Ficou ali muito tempo sozinha, só recebendo e, na maioria das vezes, no portão, os compradores das suas flores plásticas. Só quando a pessoa lhe era muito íntima, aí a pessoa entrava para poder apanhar os seus arranjos dentro da casa da Dona Páscoa. Quando já estava prestes a completar os seus 90 anos, ela já beirava mais ou menos isso, e ainda na labuta dos seus afazeres domésticos, mais ainda o fabrico de suas flores plásticas, um dia chegou lá um comprador. Ele foi buscar um arranjo de flores plásticas. Mas depois de chamar no portão, Dona Páscoa! Ô, Dona Páscoa! Ele chamou demais, bateu palmas, ele fez tudo que era possível. Gritou, Dona Páscoa! Ô, Dona Páscoa! Isso mais de meia hora. Bom, quando ele viu que não tinha jeito, aquele comprador resolveu entrar. Ele entendeu que alguma coisa errada estava acontecendo naquele dia. A Dona Páscoa não saía de casa por nada desse mundo. Ora, se não atendia, alguma coisa devia ter acontecido. Quando o comprador ele entrou, ele se deparou com aquela cena. A Dona Páscoa, deitada no chão da varanda dos fundos, toda coberta com flores plásticas do seu próprio fabrico, e o santo com a sua vela posicionado na cabeceira dela. O comprador, quando viu aquilo, levou um tremendo susto.
achou que fosse um ritual. Afinal, o que era aquilo? Ele ainda, acreditando que fosse um ritual e achando que a senhora Dona Páscoa dormia, ele tentou: Dona Páscoa, Dona Páscoa, Dona Páscoa. Mas ela não respondeu. Ela ficou do jeito que estava. E ele não teve a coragem de averiguar sozinho. Então ele saiu apressadamente, até correndo, e chamou por vizinhos, pedindo uma ajuda para aquela investigação. E agora, na presença de meia dúzia, eles foram verificar o que acontecia com a Dona Páscoa. Não é possível. Não tem pulso. A temperatura dela está gelada, ela está fria. A Dona Páscoa estava morta. Mas o que impressionava era que ela morrera, estava deitada no chão e coberta com as flores plásticas. E o santo, que seria no caso Santo Onofre, que ela sempre teve, à cabeceira dela, queimava a sua vela à cabeceira da velha senhora. Parecia que alguém tinha feito aquilo. Sabe, uma pessoa entrou ali, ajeitou a Dona Páscoa daquele jeito, a pessoa que teria feito aquilo, mas que pessoa? Quem seria essa pessoa? Se não havia ninguém morando com ela, se nunca houve. Os vizinhos não tinham visto entrar ninguém, tinha entrado o comprador. Mas o comprador já se deparou com a cena desse jeito. Bem, foi a partir daí que os filhos foram avisados e o velório da Dona Páscoa aconteceu lá mesmo, na casa em que ela sempre viveu com toda a sua família. Seu corpo foi todo coberto com as flores plásticas que ela mesma fazia. A casa tinha um quarto lotado dessas peças. Ela tinha um belo estoque. E assim, a vizinhança, com muita tristeza, acompanhou o sepultamento de Dona Páscoa. Os filhos herdeiros, eles eram 3, resolveram, depois de um certo tempo, alugar a casa do jeito que estava, mobiliada mesmo, retirando da casa apenas os objetos pessoais, inclusive objetos pessoais do pai que ainda estavam por lá, da mãe, e retiraram aquilo, guardaram como recordação, e inclusive pegaram aquelas flores plásticas todas que estavam lá no quarto e fizeram uma distribuição. Levaram para os vizinhos, para os amigos e até para um asilo. Fizeram uma doação. Para promover a locação do imóvel, entregaram a tarefa a um antigo guarda-livros da cidade, da região, que também mantinha uma imobiliária em seu escritório. Pois bem, com a placa de aluga-se, o que se observou nos meses que se seguiram é que poucas pessoas se interessavam pela casa, apesar da demanda ser grande na região. A cidade estava crescendo, progredindo. O aluguel relativamente em conta para aquele casarão, mas ninguém alugava a casa. As pessoas iam lá, olhavam a casa, poucas retornavam à imobiliária depois da visita à casa. Deixavam às vezes a chave até com uma vizinha de confiança. Foi mais ou menos nessa época que começaram a surgir os relatos. A casa era assombrada, a casa da Dona Páscoa, e começou a surgir: a casa da Dona Páscoa é assombrada. Pois, quando era visitada por algum interessado, alguns diziam que tinha gente andando pela casa e encontravam a vela acesa acima da pia, um aroma de café, como se alguém tivesse acabado de passá-lo, um cheiro de fumo de corda, parecendo que tinha alguém fumando esse tipo de fumo, o cachimbo da Senhora Páscoa.
Após quase um ano sem ocupação, um jovem casal, prestem atenção nesse jovem casal, um jovem casal se interessou pelo imóvel e pediu ao guarda-livros para visitar a casa, para conhecê-la melhor. Queriam ver a casa por dentro direitinho para efetivarem a locação. Naquele dia, como o guarda-livros estava muito ocupado, ele falou: olha, estou aqui com as chaves, tem até uma cópia também com a vizinha, mas leva a minha chave, não tem problema nenhum. Entregou as chaves na mão do jovem casal para que o casal pudesse abri-la, examinar cômodos, enfim, averiguar se era exatamente aquilo que procurava o casal. O casal ficou um certo tempo dentro da casa e ficou mais tempo do que o normal, do que o costume. Na sequência, o casal veio devolver as chaves na imobiliária, tomados por um certo sentimento de frustração. Questionado o casal pelo guarda-livro sobre: e aí, o que vocês acharam da casa? O casal não hesitou em dizer que, apesar da casa ser boa, grande, construção antiga, gostaram, tanto ela quanto ele, e gostaram das acomodações e das condições de locação. Estava bem dentro daquilo que eles desejavam. Mas, infelizmente, eles não poderiam esperar a proprietária se mudar. A gente nem sabia, sabe, que a antiga proprietária ainda estava por lá. Porque a gente tem que se transferir rápido, sabe? Aqui para a cidade, por questões profissionais. Somos recém-casados e o meu marido, ele vem cuidar da estação ferroviária daqui. Então a gente precisa da casa com uma certa urgência. E a senhora ainda está lá. Então o casal disse ao final para o guarda-livros: ficamos muito decepcionados quando a proprietária disse que ela gosta demais dali, sabe? Ela disse que gosta demais daquela casa. E ela falou: olha, eu não vou sair daqui tão já. Eu não vou embora daqui. Foi então que o guarda-livros indagou o casal: mas peraí, do que vocês estão falando? Que proprietária? Vocês estão falando da vizinha? Não, senhor. Eu estou falando da proprietária da casa. Mas eu não estou entendendo, a casa já está desocupada há meses, eu acho que 1 ano ou mais. O homem do casal então respondeu: mas não é possível, deve ter algum engano então. Na casa que fomos visitar, é a casa do alto do morro. Então, lá tinha uma senhora e ela falou que mora lá desde quando? Ela falou, eu achei até exagero, 1928, mora lá com a família e que ela não gostaria de sair da casa para morar em outro lugar de jeito nenhum. Com um ar de espanto ainda, o guarda-livros perguntou: mas quem é essa senhora? E o que ela estava fazendo lá? Ora, a proprietária da casa, inclusive a gente não vai esquecer o nome dela nunca, Dona Páscoa. Dona Páscoa, ela nos recebeu muito bem e nos mostrou todos os cômodos da casa. E foi muito simpática. Mostrou um quarto lotado com flores plásticas que ela mesma faz. A coisa mais linda. Ela disse que ela mesma fabrica aquilo tudo. E depois a Dona Páscoa até comentou: olha, eu até alugaria a casa para vocês, mas onde é que eu vou colocar minhas flores? Esse quarto que vocês estão vendo se destina só para elas. Eu tenho o meu Santo Onofre,
Aqui é o lugar dele, do meu santinho. Nossa, eu até gostei de vocês, mas eu não posso abrir mão da minha casa de jeito nenhum. Eu lamento. Aceitam tomar um cafezinho? Eu vou passar um cafezinho. E foi nessa hora que dissemos que tínhamos que voltar logo e não poderíamos esperar o café, porque tínhamos pressa de arrumar um lugar para a gente poder alugar. Foi aí que, num tom um pouco mais sério, o guarda-livros assim falou: olha, isso só pode ser uma brincadeira de vocês. Eu sou um homem sério e muito ocupado, e se vocês não gostaram da casa, tudo bem, mas não preciso inventar esse tipo de desculpa. E outra coisa, a casa está desocupada de pessoas, e essa Dona Páscoa que vocês estão falando era de fato a antiga moradora de lá, mas ela já faleceu há mais de um ano. Como é que vocês podem vir aqui e inventar uma história sem pé e sem cabeça dessas? O casal pediu desculpas para o guarda-livros, mas disse: olha, não fica assim não, a gente vai procurar uma outra casa, pode até ser com o senhor, mas uma casa que esteja devidamente desocupada. O casal já ia se despedindo para ir embora. Foi quando o guarda-livros viu na mão da mulher do casal um arranjo de flores plásticas. E o guarda-livros então falou: peraí, desculpa, minha senhora, mas esse arranjo de flores, eu estou reconhecendo. Aonde a senhora encontrou esse arranjo? Ora, seu Miguel, foi a Dona Páscoa quem me deu. Foi ela quem fez. Nessa hora, o guarda-livros levou a história do casal muito a sério. Aliás, levar a história a sério era o que ele deveria ter feito logo de início. E ele falou: bem, então, olha, por favor, eu vou pedir então aos senhores que voltem lá na casa comigo, por favor. Eu quero entender o que se passa por lá. Porque, é sério, essa senhora Dona Páscoa, ela já morreu. E por lá ficaram até móveis antigos dela, como vocês viram. Mas flores, não. Flores plásticas, de fato ela fabricava, ela fazia. Mas foram todas doadas no asilo para a vizinhança. As flores fui eu mesmo quem cuidou dessa doação a pedido dos filhos dela. Eu sei o que eu estou falando. As flores não ficaram por lá, sequer um arranjo. Eu cuidei particularmente disso. Eu queria apenas entender o que ocorre. Vocês poderiam, por favor, voltar até lá comigo? E assim, o casal ainda jovem e recém-casado, Dona Dalva e seu Olívio, foram com o guarda-livro de volta até a casa. E dessa vez, não encontraram mais a Dona Páscoa e nem o quarto lotado de flores. O casal ficou boquiaberto e o guarda-livros também. E assim nasce definitivamente a frase: a casa de Dona Páscoa é assombrada. O casal em questão são os meus avós. Os meus avós. Pois é, a minha querida e amada vó Dalva, o meu querido e amado vô Olívio. Foi com eles que esse episódio se deu, juntamente com o guarda-livro. Foi a partir daí que não havia também mais nenhuma dúvida. Nossa cidade tinha uma casa assombrada para chamar de sua. Graças à história contada pelos meus avós e com a assinatura do guarda-livros, um homem muito sério do lugar,
que a expressão Casa de Dona Páscoa ganhou grande fama e foi por isso que jamais conseguiu ser alugada. Um dia, um dos filhos da Dona Páscoa, com o seu Chico, virou vereador da cidade. Ele, então agora vereador, criou um projeto de lei para que a casa da Dona Páscoa fosse transformada na biblioteca municipal. E assim se deu. A casa ela foi praticamente colocada no chão, reconstruída, mas mais ou menos no mesmo modelo que ela era, e se transformou numa boa biblioteca, até hoje muito visitada. Eu mesmo estive por lá várias vezes e é impressionante, mas a cada vez que eu vou, que eu entro ali, eu sinto algo diferente, uma sensação estranha e arrepios por todo o corpo. Eu tenho comigo a impressão de que a qualquer momento eu vou me encontrar com uma velha senhora, o seu cachimbo e suas flores plásticas. Como a partir daí eu comecei a escrever para um jornal, numa ocasião eu fiz uma matéria especial com os funcionários da biblioteca. Eles são meia dúzia. E todos os funcionários afirmam já terem visto alguma coisa estranha na casa. Uns dizem que sentem de repente aroma de café, um cheiro bem forte do fumo de corda. Outros sobre ouvir vozes de alguém rezando a Santo Onofre. Nessas horas se sente também o cheiro de vela sendo queimada. Mas o relato mais impressionante eu colhi de uma senhora de 45 anos, a bibliotecária profissional responsável pela biblioteca, que ficou afastada ao longo de uma semana depois de ter perdido a senhora sua mãe. Ela voltou a trabalhar, mas voltou muito abatida. Tinha perdido a mãe, não se conformava com a perda e vivia a chorar. Ela queria saber, o nome dela é Mirtes, essa bibliotecária. O que ela se perguntava? Será que a minha mãe acabou? Ou será que a vida continua no pós-morte? E ela, no seu desespero, mãe, se a vida continua, me manda um sinal, mãezinha. Me manda um sinal. Até que, naquele dia, já estando a fechar a biblioteca, ela encontrou, perto da sua bolsa, um arranjo lindo de flores plásticas. Ela não sabia de onde aquele arranjo havia surgido, até porque só ela estava na biblioteca naquele momento. Mas, por via das dúvidas, ela apanhou assim um arranjo de flores e colocou num vaso que estava vazio e deixou aquele vaso exposto na biblioteca enfeitá-la. Foi no dia seguinte, ela recebeu a visita do vereador Jorge, que, ao ver o vaso com aquelas flores plásticas, ficou admirado e exclamou: "Nossa, Mirtes, esse arranjo de flores aqui é muito lindo e antigo. Peraí, esse detalhe dos pólens, peraí, isso aqui foi feito pela minha mãe. Esse pólen aqui bordado é a marca da minha mãe. Onde você encontrou?" Bem, mais nada precisava ser dito. Era com certeza Dona Páscoa mais uma vez se manifestando. E até hoje tem sido assim. A casa da Dona Páscoa sempre, para sempre, a casa dela. Sinceramente, eu acho que essa casa deveria servir de estudos paranormais. E para encerrar, eu deixei para esse momento da minha história a minha própria história com a casa da Dona Páscoa.
Um dia, eu fui à biblioteca emprestar um livro. O livro era Um Lugar Bem Longe Daqui. Esse é o título, é um best-seller, escrito pela Delia Owens. Esse livro até inspirou um filme com o mesmo título. Para quem não sabe, em resumo, o livro ele é assim. Ele conta a história da Kia Clark, a menina do brejo. E esse relato acaba assombrando uma cidade chamada Barclay Cove. É uma cidade costeira da Carolina do Norte. Mas a Kia, a personagem central, no entanto, não é o que todos falam. Ela é muito sensata e inteligente. Kia, ela sobreviveu por anos sozinha no pântano, que chama de lar, tendo as gaivotas como amigas e a areia como professora. Fora abandonada pela mãe, que não conseguiu suportar o marido abusivo e alcoólatra, e depois pelos irmãos. A menina viveu algum tempo na companhia negligente e por vezes brutal do pai, que acabou também por deixá-la. Anos depois, quando dois jovens da cidade ficaram intrigados com a beleza daquela menina, que era linda, uma beleza selvagem, aqueles dois jovens se permitiram tentar alguma coisa com a Kia. E ela também se permitiu experimentar uma nova vida. Até que o impensável acontece e um deles fora encontrado morto. Aí vai caminhando o livro e contando essa história. Chama-se Um Lugar Bem Longe Daqui. Até recomendo. Esse livro, na verdade, a sua mensagem faz com que a gente se lembre que todos somos moldados pela criança que fomos um dia e que estamos todos sujeitos à beleza e à violência dos segredos que a natureza guarda. Se o filme é lindo, e é, olha o livro, eu garanto para você, é mais lindo ainda. Eu peguei esse livro na biblioteca, eu queria muito ler. E já perto de encerrar o livro, eu me lembro exatamente porque eu anotei a página, na 303 do livro. Quando eu abri a página 303, eu vi uma flor plástica como marcadora de página. Quando eu vi aquela flor plástica, eu senti um arrepio. Guardei comigo a flor e na devolução do livro, eu perguntei a Mirtes, a bibliotecária: Mirtes, você sabe do que se trata? Eu encontrei essa flor plástica como marcadora de página. E ela se impressionou. Peraí, apareceu aqui no livro? Apareceu aqui no livro. E nessa hora, ela me diz que era uma flor do arranjo que ela tinha encontrado. Mais arrepios. De fato, o era. Aquela florzinha faltava em seu arranjo. E era mais uma vez a Dona Páscoa se manifestando. O impressionante dessa história é que a Dona Páscoa é um espírito que ficou exatamente onde morava. Um verdadeiro mistério da vida. Por que mistério? Porque dizem as pessoas especializadas no espiritismo que todos os espíritos eles vão para um determinado lugar. A pergunta que fica aqui na minha história é por que a Dona Páscoa escolheu continuar ali. Faz muito tempo que ela morreu, muitos anos. Disse-me uma especialista que o tempo no espiritual passa de uma outra forma, um jeito diferente para eles. Eu até chego a acreditar nessa hipótese, mas fico impressionada com tudo o que acontece
na casa de Dona Páscoa. Gostaria de ler os comentários de vocês e fazer ao final uma pergunta. Se você pudesse escolher aqui nessa terra de meu Deus, um lugar para viver eternamente, que lugar seria esse? Por favor, eu vou ficar curiosa para ler essa resposta. Aguardo. Um beijo e muito obrigada a todos vocês.